Olá a todos, meu nome é Josafa Agra, sou membro da Associação das Mães de Azul e sou presidente da Associação das Mães de Azul. Mas não estou falando aqui em nome das Mães de Azul. Eu vou ter que relatar um fato muito triste que está acontecendo agora. Um ex-membro do nosso grupo, que nós colocamos e alçamos essa pessoa em posição de vice-presidente do nosso grupo. É a senhora Márcia Morig de Oliveira Almeida. Ela nos mandou uma espécie de requerimento, ou seja, ela está quase que exigindo, algo que, ao meu ver, é um absurdo e eu vou explicar para vocês por quê. É uma carta intimidatória com um tom de ameaças de processo e eu vou ler aqui para vocês. Mas eu acredito que isso tenha sido por Deus, porque tem muita coisa que a gente precisava dizer para vocês. A gente precisava relatar a todos vocês. Coisas que aconteceram, coisas que acontecem, mentiras e muitas dessas difamações que correm até mesmo a meu respeito. E eu estou aqui fazendo um vídeo público para tratar sobre isso e dando espaço e liberdade para as pessoas comentarem aqui embaixo, Bom, em primeiro lugar, eu vou ler a carta e vou fazer as minhas considerações. Com todo o respeito à senhora Márcia, não temos nada contra a senhora. Esse vídeo não é para atacar a senhora, não é para te difamar, não é para diminuir, é apenas para dar uma resposta pública, a essa carta, essa carta, esse pedido, solicitação, eu não sei. Eu vou ler e no final de tudo, eu peço que você fique até o final para não levar informações, muitas das vezes, distorcidas, ou seja, quando você não ouve tudo, a sua percepção pode não ser a verdadeira, ou seja, o que você acha que eu estava dizendo, pode não ser a verdade. Então, fique até o final e aí sim tire suas conclusões. Primeiramente, eu vou ler a carta e aí nós vamos fazer os nossos comentários. O fato é que esses dias o Facebook, ele republica, ele manda algo do passado que foi feito, imagens, vídeos, algum tipo de publicação. E ali, foi republicado na nossa parte vídeos que já tinham sido feitos e a imagem dela aparece nesse vídeo, Eu nem vi ao certo qual é o vídeo, mas provavelmente algum vídeo, em que ela mesma fez e produziu, e eu vou explicar sobre isso aqui com vocês, ok? Vamos ler primeiramente a carta. Tá falando assim: Márcia Morig de Oliveira Almeida. Ela deixou o telefone dela ali e segue: a Associação Mães de Azul de Pindamonhangaba, AMAP. Aí ela coloca o nosso CNPJ. Aí diz: assunto: solicitação de retirada de imagem. Pindamonhangaba, 14 de julho de 2025. Prezados representantes da Associação Mães de Azul de Pindamonhangaba, venho por meio desta solicitar de forma expressa, ou seja, ela está falando de forma imperativa, a retirada imediata de todas as publicações em redes sociais, sites, materiais impressos ou qualquer outro meio de divulgação que contenha minha imagem, voz ou qualquer referência pessoal, produzidas durante o período em que estive vinculada a esta associação. Ressalto que não autorizo o uso da minha imagem após o encerramento da minha participação na entidade, sendo o uso contínuo, sem meu consentimento, uma violação de meu direito constitucional à imagem, conforme prevê o artigo 5º do inciso 10º da Constituição Federal e o artigo 20 do Código Civil Brasileiro. Dessa forma, peço que todas as postagens contendo fotos, vídeos, registro que incluam, sejam removidos no prazo máximo de 5 dias. Olha aí, hein? Dias úteis a contar do recebimento desta comunicação. Caso não haja remoção no prazo solicitado, poderemos tomar as medidas legais cabíveis para garantir a proteção dos meus direitos. Conto com a compreensão e o respeito por esta solicitação. Atenciosamente, Márcia Morig de Oliveira Almeida. Já vou comentar aqui sobre os direitos, os direitos que você tá colocando ali, que isso aí cabe adendos e cabe interpretações. Porque a lei aqui aponta para o cidadão comum. Existe a lei, que é a lei geral. Quando vai acrescentando títulos,
ou como é que eu posso dizer, atuações, ou qualquer outro tipo de informação, isso já vai cabendo uma nova interpretação, e eu vou mostrar isso aqui para vocês. Eu sou uma pessoa que tem um canal no YouTube muito grande, recebi vários processos por conta disso aqui, imagem e voz, e até agora eu ganhei todos os processos, e eu vou mostrar um desses aqui para você. Então, o que eu estou falando aqui não é um mero achismo, tá? Isso aqui a gente vai encontrar em decisões judiciais, ok? Então, quando trata-se de uma pessoa que ela mesmo se expõe nas redes sociais, porque a lei está garantindo aqui, né, em casos assim, né, específicos, de pessoas que, sabe, tá dentro da sua casa tomando um cafezinho, você vai lá e tira uma foto dela e expõe essa pessoa. É diferente no caso de alguém que tem atuação pública, ela tem cargo público, né, porque ela tem uma associação e ela ministra essa associação, ela faz aparições públicas, ela faz questão de aparecer em diversas fotos, principalmente com políticos e gente renomadas ou pessoas importantes, né? E muitas dessas publicações que estão nos nossos canais, sejam no Facebook, no Instagram, muitas dessas foi produzida por ela mesma, pelo telefone dela e publicado por ela mesma. Então, sabe, existe muita coisa a ser discutida e interpretada, Márcia. Ou seja, qualquer um pode abrir processo, porque é um direito de todo cidadão tem, mas existe uma distância muito grande em você abrir um processo e você ganhar o processo. Existe uma diferença, né, muito alta, né, em você ter o direito no que você está pedindo, porque o juiz vai analisar fato a fato, ou seja, existe a lei, aí vai se analisar aquele caso em específico para fazer a análise da lei, né, para ver em que medida essa lei pode ser usada ali e se você tem esse direito ou não. Eu vou mostrar aqui um dos processos, né? Eu sou uma pessoa que tem um canal crítico na internet, né? Faço críticas, né? E às vezes a gente precisa usar a imagem da pessoa ou trechos da fala de alguém, de pessoas que têm um cargo público, né? Ou seja, que ocupa alguma associação, e esse que eu vou mostrar ocupa uma associação, né? E às vezes você precisa usar aquilo para poder fazer uma crítica ou alguma coisa, ou até mesmo essas pessoas quando veiculam por livre e espontânea vontade, ele está colocando ali, não fui eu que expus essa pessoa por si só se expôs, fazendo esses vídeos e assim por diante. Então eu vou mostrar essa imagem aqui para vocês de um processo, né? Só para vocês terem uma ideia, eu não estou aqui criando fatos e inventando, depois você pode pegar meu nome, consulta aí, você vai ver os processos que tem. Tá aqui, ó, o meu nome, o nome da pessoa, esse processo é público, por isso posso usar, colocar o nome da pessoa aqui. Tá aqui o meu nome, Hélio Bianco Batista, o requerente, ou seja, quem tá pedindo, e o requerido, Josafá Agra de Santana. Esse processo eu ganhei em primeira instância, segunda instância, como vários outros. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, eu pesquisei a palavra imagem aqui, que ela já está grifadinha ali, para a gente achar com mais cuidado. Aliás, mais rápido. Pode ver que a pessoa está alegando o uso da imagem, né? Em síntese, que foi surpreendido pela veiculação, olha aqui, ó, veiculação de sua imagem por meio de vídeo. Aí ele diz que eu estou difamando, tá? Mas ele perdeu o processo. Difamatório e calunioso. Aqui o juiz, ele está dizendo o que a defesa falou. Quando ele vai dar a decisão dele, ele coloca ali tudo que a pessoa disse ou pediu, né? Ele vai colocando ali. Aí aparece mais embaixo também, deixa eu tirar isso aqui, né? Ressalto que foi exposto ao passo que o réu utilizou seu nome, olha aqui, imagem e voz e tal, e vai falando bastante coisa. Vamos ver a decisão do juiz para a gente ganhar tempo? Deixa eu mostrar aqui embaixo a decisão. Olha aqui, ó. A decisão do juiz, olha aqui. Ante o exposto, julgo improcedente a ação. O juiz falou, você não tem esse direito, né? E condeno o autor, que é a pessoa que me processou, as custas processuais e despesas processuais e os honorários advocatícios fixo em 10% do valor atualizado da causa, tá? E isso aqui aconteceu em outros processos também. Então eu estou falando com conhecimento aqui de causa, que já participei disso, tá? Que é diferente quando você pega uma pessoa que não se expõe. A pessoa, ela não fez
um vídeo para se expor. No caso da Márcia, viu, Márcia? Esses vídeos, e na grande maioria deles, foi você que se expôs. Muitos desses foi gravado com o seu celular. Você colocou nas redes porque você tinha acesso total e era praticamente só você que fazia as publicações do nosso grupo, Facebook, Instagram e alguma outra coisa que tenha. Ainda mais, isso quando vem de uma pessoa que gosta de tirar foto, principalmente com autoridades da cidade, com político, em qualquer tipo de evento, vocês podem observar, né? A senhora Márcia não tem nada de errado nisso, ela gosta de tirar foto, bater fotos e sair. Na época em que esteve no nosso grupo, em que eu era o presidente e ela era vice-presidente, você pega o período em que a gente teve, eu apareci em quantas fotos será? 2? 3? Máximo? Talvez? Em todo o período. Quantas fotos será que a senhora Márcia saiu? 20? 30? Estou dando um exemplo aqui para vocês. Aí depois é só a gente ir lá e contar. Então eu fico triste porque essa carta pareceu um ataque a gente, que não estamos fazendo nenhum mal para vocês. A gente está aqui trabalhando pelas nossas crianças. Mas aproveitando essa oportunidade, essa parte foi para falar sobre essa ameaça de um processo. Você tem todo o direito, né, de pedir, de dizer, de requerer. Inclusive, eu acredito, eu não tenho a informação atualizada aqui, se algum membro do nosso grupo foi lá e removeu o vídeo. Se removeu, tá tudo bem. Se não removeu, vai ficar lá. Porque nós não estamos publicando vídeos novos. São vídeos que já foram produzidos e estão nas redes sociais. E vão ficar lá, ok? Agora, entrando aqui por essa parte de por que acontece isso. Por que acontecem todos esses ataques? A Márcia foi recebida no nosso grupo com muito carinho. Nós colocamos ela como vice-presidente. É em um período ali onde o prefeito não estava dando mais atenção para nós. O prefeito ganhou a reeleição. A gente acredita que, não precisando mais do nosso voto, rejeitou qualquer tipo de reunião conosco. Ele não atendeu mais as nossas mensagens de WhatsApp. E aí ela propôs uma estratégia nova de se aproximar, né, um pouco mais, mudar o nosso posicionamento muito incisivo e de cobrança, porque o nosso grupo foi criado para fazer cobrança. E a ideia foi, vamos nos afastar. Falei, tá jóia, então fica você na frente e a gente vai tentar desse outro modo, porque o nosso propósito aqui é conseguir o tratamento das nossas crianças. E assim foi feito, foi caminhando. Só que chegou um momento e um período em que nós estávamos percebendo que a gente estava quase que se tornando um puxadinho da prefeitura. Ou seja, a gente estava abandonando o principal, que era lutar pelos objetivos do tratamento dos nossos filhos, que não temos em Pindamonhangaba e ainda não tem muita criança sem tratamento algum. A PAI praticamente está sem terapeutas nenhum, não existe antes e principalmente agora nenhum motivo para a gente comemorar. E o que a gente percebeu é que estava fazendo, vamos fazer uma reunião ali, e vai, e leva bolinho, e leva suco. Vamos pro parque da cidade, e vai. E a gente se incomodou, falou, não tá certo, a gente não tem motivo para comemorar. Foi então que a senhora Márcia falou, né, eu acho que o perfil do grupo não me serve, sendo que ela veio pro grupo sabendo qual era o comportamento do nosso grupo, que aliás, a gente deu uma mudança por conta dela, já sabia como que era o grupo. Ela veio por conta disso. Também quero ressaltar a parte em que eu quis me candidatar a vereador da cidade. Eu quis me candidatar a vereador da cidade, e por que não? Por que as crianças especiais não podem ter um representante de fato, alguém que realmente vá brigar do primeiro ao último dia, que inclusive a Márcia apoiava. E o pessoal, não, já você pode sair que a gente sabe que você vai ser um bom vereador e a gente vai te apoiar. Inclusive apoiava. Só não queria, né, que a Mãe de Azul apoiasse e tal, que era a divergência em que eu falei, não, mas acho que a Mãe de Azul tem que se posicionar. Porque nós temos que votar em alguém de qualquer maneira. Por que a cidade pode ter 11 vereador, né? Você pode ter 10 que está preocupado com lâmpada, com buraco, com asfaltamento, e a gente não pode ter um que vai se preocupar integralmente com o tratamento das nossas crianças. Mas ali, com essas divergências todas, então vamos recuar. Recuamos. Mas não tem nada de errado a gente ter um representante.
ou a gente ir para cima para cobrar, né? Porque eu acredito, posso estar errado, é um julgamento, eu tenho um perfil para isso, de fazer cobrança, e já está mais do que provado que nosso foco é o atendimento das crianças. Foi então que a senhora Márcia resolveu sair do grupo, ela quis sair, tudo bem, então sai. Parece que quando percebeu que não poderia ser votada para presidente, porque nós temos o estatuto, e o nosso estatuto diz que a pessoa tem que ter pelo menos 1 ano ali dentro para então ser sócio efetivo, e só o sócio efetivo poderia se candidatar ao voto. E aí parece que então a senhora Márcia saiu do nosso grupo, né, e montou um grupo novo, e muita gente saiu. E fora isso, que vale destacar aqui também, e eu tô fazendo esse vídeo para lavar minha alma, eu preciso contar, falar tudo, porque muita gente fala muita coisa e ninguém, às vezes, vem para procurar saber a verdade. Por conta dessa minha posição firme e dura de frente das Mães de Azul, que em nenhum momento, nenhuma pessoa da diretoria, ou a Márcia, ou qualquer, foi desrespeitada, não foi mal, nunca. Eles podem dizer, nós fomos desrespeitados ali. Jamais. As decisões sempre foram tomadas por voto. Ninguém aqui é impositivo. A posição dura que a gente fala é frente ao que a gente precisa com os governantes. Uma posição firme com eles. Mas então, quando entenderam que a minha posição era firme, que não conseguiriam me dobrar, tentaram me derrubar como presidente das Mães de Azul, por diversas vezes. E fiquem tranquilos, logo eu vou sair da presidência, porque chega uma hora que cansa também. Mas, quando tentaram, inclusive eu vou dar nomes aqui, porque são fatos, são verdadeiros, calúnias e difamações que levantaram contra mim para tentar me minar e me arrancar da presidência das Mães de Azul. O problema não é só me tirar da presidência das Mães de Azul, é que mentiras abalam minha casa, minha família. Eu sou casado, pai de 2 crianças. Tem pessoas que não pensam em nada e espalham mentiras. Para vocês terem uma ideia, e eu vou citar nomes aqui, né? Tem uma senhora chamada Andréia Santos, que fez parte no início das Mães de Azul. Essa senhora foi, em certo momento, cooptada por alguns políticos da cidade. E esses políticos pegaram birra de nós porque queriam nos usar, e nós não deixamos usar. Essa senhora chegou ao ponto, né, de estar falando mal de nós e, ao mesmo tempo, fazer parte do nosso grupo, o grupo das Mães de Azul. As mães queriam remover ela, fritar ela, porque aquilo era uma traição. E eu, como presidente, como aquele que está sempre olhando para segurar, o meu papel era como de um pastor que segura as pessoas, mesmo que esteja em rebelião, desobediência, o nosso papel nunca é pôr para fora. E eu conversei com o grupo, falei, vamos ter paciência, e fiz uma ligação para ela que durou 1 hora ou mais de 1 hora, explicando para ela, você é mãe de 3 crianças especial, essas pessoas que estão do seu lado vão te abandonar assim que acabar a eleição. Nós vamos estar do seu lado. A eleição vai acabar e nós vamos estar com você. Vamos te dar ajuda, apoio, nós somos um grupo, estamos juntos. Mas passou poucos dias, eu fui intimado na delegacia da mulher. E eu falei, como assim delegacia da mulher? Fui na delegacia da mulher, Andréia Santos, Andréia dos Santos, fez uma denúncia de que eu estava espreitando ela na rua da casa dela. Uma coisa simplesmente absurda. Tudo isso, gente, para me atacar. Só que ela foi surpreendida pela escrivã que fez pergunta para ela, qual era o carro dele? Porque ela disse que eu estava num carro espreitando. Qual era o carro dele? Qual era a cor? E ela falou, um Palio verde. Só estou dizendo isso, porque isso é fato. Isso está registrado na delegacia da mulher. E o meu carro era um Vectra preto. E eu fui chamado lá. Só que eu levei todas as provas, as conversas com ela, tudo, um monte de coisa. E quando a escrivã ouviu, e eu coloquei tudo lá, até a escrivã ficou, vou chamar ela aqui, o senhor fica em paz, né? Pode ir embora, tranquilo, porque a escrivã percebeu que tratava-se de uma denúncia caluniosa, né? E não sei o que aconteceu depois, eu sei que foi arquivado a coisa, agora não sei se chamou ela lá ou não. Esses são alguns dos ataques. Também aconteceu um caso de uma criança que estava
passando muito mal, muita necessidade, diversas convulsões por dia porque faltava um medicamento. E eu com os meus contatos, diversos amigos, associação, fazendo bingo, fazendo bazar, né? A gente correu atrás para dar remédio para essa criança. A gente correu atrás para conseguir o remédio dessa criança. Eu consegui muita doação de fora, porque eu tenho contato com gente do Brasil e fora do Brasil. Conseguimos dinheiro para comprar o remédio dessa criança até que ela conseguiu pelo Estado, pelo governo. Mas nesse período, gente, a gente conseguiu dinheiro, a gente também vendeu, rifa, fez tanta coisa para ajudar essa pessoa, né, a comprar o remédio do seu filho. Inclusive, eu consegui a doação de uma bicicleta muito boa, Aro 29, que veio de outra cidade. Eu consegui não só o doador, mas a gente conseguiu alguém para trazer para nós a bicicleta. Tudo isso para favorecer uma criança, para ajudar uma criança. E nós fizemos isso. E a mãe dessa criança, né, a gente comprou os remédios, ao mesmo tempo fez a rifa da bicicleta, rifou a bicicleta, pegou o dinheiro da rifa da bicicleta e quando acabou o dinheiro entregou para nós a bicicleta e falou: olha, fica para as mães de azul, essa bicicleta é das mães de azul, pode ficar. Eu falei: tá bom, vamos deixar aí. E a gente guardou a bicicleta, falou: ó, a hora que tiver uma necessidade, alguma coisa, né, a gente talvez possa usar essa bicicleta para um bingo, para alguma coisa. Passou-se os tempos, Márcia Moring sai daquele jeito do grupo, não quer saber, e saiu, falou: esse não é o perfil que eu quero pro grupo, e sempre esteve no grupo sabendo disso. Essas pessoas também saem do grupo. E depois voltam aqui: cadê a bicicleta? A gente veio buscar a bicicleta. Tá bom, pode levar a bicicleta embora, né? Chegou casos, não estou falando ela, mas a gente ouviu pessoas dizendo que talvez a gente estivesse recebendo ajuda de fora ainda em nome da criança, que é um verdadeiro absurdo. Assim que ela conseguiu o remédio pela justiça, né, as pessoas pararam de ajudar, porque eu comuniquei às pessoas. O nosso tesoureiro, porque eu estou fazendo um vídeo sem ter eles aqui, mas eu peço, escreva aí embaixo um comentário e diga se a gente ficou com algum centavo ou algum dinheiro daquilo que foi doado, né, para essa senhora. É triste a gente se deparar com ingratidão. Não tem coisa que dói mais. Mas se alguém me perguntasse, se voltasse ao passado, Josafá, você faria? Eu faria tudo de novo. Porque a criança não tem culpa, muitas das vezes, pelo perfil dos seus pais. As crianças não têm culpa. E eu falo do fundo do meu coração. Nós ajudaríamos. Tudo isso com o nosso esforço, com o nosso empenho. Porque nós colocamos no coração que nas Mães de Azul somos uma família. E a família se condói com a dor do outro. Teve dias que eu não tinha condição de ajudar. Não tinha dinheiro. E eu sempre tirei do meu bolso para poder ajudar também. E a minha esposa é testemunha. Quando visitamos uma casa de uma pessoa em extrema necessidade, eu cheguei em casa e a gente não conseguia dormir. Nós fomos para a nossa despensa, pegamos uma caixa e separamos meio a meio a nossa despensa e levamos para aquela família. Falei: pronto, agora o que ele come, nós também come. Se passar fome lá, nós passa aqui. Agora não tem mais, né, esse peso na consciência. Isso foi quando a gente não tinha condição. Mas esse grupo já ajudou muitas famílias. E nunca pedimos nada em troca. Nunca foi por interesse algum. Nunca foi visando alguma coisa ou querendo um benefício. Ah, o Josafá queria ser vereador. Isso não tem nada a ver, isso foi depois. E nós recuamos e falamos: não vamos ter candidato mais, que é um grande prejuízo para todos nós, para a saída. Por que todas as associações têm lá os seus representantes que correm atrás e nós, as crianças especial, a gente não pode ter um, principalmente um que vocês sabem, esse tem o perfil de lutar por nós, de brigar pela gente. Porque nós cansamos de mandar requerimento, pedidos, e os vereadores, muitas das vezes, alguns deles, não faziam nada. E a gente fala da legislatura passada. Ajudamos muitas pessoas porque nós temos esse sentimento de família. Pagamos aluguéis atrasado, contas de luzes atrasado, contas de água, até para pessoas que falam mal de nós e nos ataca, que veio pedir ajuda para nós.
que a Márcia falou, olha, vai procurar eles lá, conversa com eles, e eu posso dar o nome, e eu posso até mostrar o print da conversa. Ó, eles ajudam. Quem sabe eles podem ajudar. E nós ajudamos. E vamos ajudar sempre. Sempre que nós tivermos condições, a gente vai fazer. E voltando aqui ao caso Márcia, para a gente poder encerrar, quando a gente teve uma reunião, e eu sou uma pessoa que falo o que eu penso, mas o nosso grupo é completamente democrático. Nenhum dos que já participaram da diretoria e que estão com a Márcia pode dizer que foi ofendido, foram maltratados ou qualquer outra coisa no nosso grupo. E que o nosso grupo, o Josafá autoritário, se alguém falar isso, mente, porque aqui todos têm direito à fala, a voto, né? E assim por diante. Mas chegou um determinado momento em que a gente conversando, falou assim, olha, o modo com que está indo não está dando mais, a gente tem que cobrar a prefeitura. Quando a gente percebeu que queria fazer manifestações, crianças sem tratamento, recebendo alta, nós queremos cobrar as pessoas e estavam sendo podados dentro do grupo. Parece que estavam protegendo a prefeitura. E foi quando, em um desses debates em que a gente teve lá, eu falei assim, olha, o nosso grupo, eu não vim para esse grupo, né, para a gente fazer reunião para ficar comendo quitute, tomando refrigerante, fazendo passeio no parque, conseguindo uma coisinha aqui, tem um projeto aqui da natação. Tudo isso é bom? Mas não é o que a gente precisa. Cadê o tratamento? É a mesma coisa que você precisasse de casa, você não tem onde morar. Você quer o quê? A casa. Chega alguém e fala assim, ó, tem um abajur aqui para você. É bom um abajur? O abajur é bom, quem vai falar que é ruim? Mas não é o que eu estou precisando agora. Eu preciso de uma casa. E foi a nossa ideia, a gente precisa de tratamento. Entenda uma coisa, mãe e pai, eu vou embora, vocês também vão embora. E os nossos filhos, sem tratamento, não vão conseguir ter autonomia para conseguir ir no médico, marcar consulta, pegar um ônibus, né, sacar a aposentadoria que você vai deixar para ele, porque sem tratamento ele não vai ter autonomia. Pense na frente, pense no futuro. Portanto, eu deixo aqui esse desabafo. Não gostaria de estar fazendo esse vídeo, mas ele se fez necessário, tá? Qualquer coisa pode me procurar. Me procurem para tirar qualquer dúvida. Márcia, se quiser processar, você tem todo o direito, tá? Faz o que você achar que é correto e que você precisa ser feito. Mas eu, né, no caso, sou representante das Mães de Azul, vou me defender, como sempre fiz, ok? Não, esse vídeo aqui é tão somente para trazer esclarecimento a todos, tá? Para deixar bem claro e aberto para que todos saibam, né? Frente a esse documento que eu me senti coagido e ameaçado, né? Pedindo para tirar coisas que a gente nem sabe quantos que foram produzidos, né? Quantas fotos ela bateu, quantas imagens, como é que a gente vai sair correndo atrás? É do Facebook. E por que isso, meu Deus? Por que isso? Lamento a sua atitude, fico triste com isso, tá? Eu fico triste, mas a gente nunca sabe quais são realmente as intenções das pessoas. É isso, qualquer coisa entre em contato e eu estou aqui, né, para esclarecer qualquer dúvida que vocês me perguntarem. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.